Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Regular do Valentina. Eu gostaria de convidar vocês a um momento de oração. Então, feche os seus olhos na sua casa para que possamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, permitir estarmos aqui nesse momento em nossos lares para te louvar e te glorificar. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, de cada ponto dessa mensagem que vai ser trazida hoje pelo pastor Gildo, que possamos estar aqui, ó Pai, para honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos, ó Deus, a tua proteção nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir seus cantores cristãos e possamos assim cantar o hino de número 42, Realização. Vamos louvar o Senhor com o corinho Só em Jesus Confiarei. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não, com grande amor, profunda paz, em meio à luz.
Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, do meu pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. João, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu.
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Oremos. Santíssimo Deus eterno Pai, quero nesse momento agradecer e pedir por essa leitura que foi lida, que o Senhor nos capacite para que possamos aprender mais e mais desta palavra. Peço nesse momento também pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor possa recuperar a saúde de cada um deles, para a honra e glória do Senhor. Peço também pelo pastor que vai ministrar a sua palavra, que o Senhor esteja lhe capacitando, para que assim ele possa fazer o melhor para o Senhor nesta noite. É assim que eu peço e agradeço em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar nossos louvores com o hino número 306 do cantor cristão, O Caminho da Cruz. Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Vamos cantar mais um louvor, que os irmãos possam cantar conosco. Nossa glória é Jesus conhecer. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Este mundo rejeitou
Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, veraz. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixa tudo pra trás, para algo correr. Nossa glória, Jesus conhecer. Nossa glória, Jesus conhecer. Vamos para mais uma parte do nosso culto. Vamos escutar agora com atenção o momento missionário de hoje. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder estar falando com os irmãos. Olá, irmãos. É um prazer chegar até vocês por meio desse vídeo, que possamos assim estar nos edificando mutuamente com essas informações, com os desafios do campo missionário. Queremos dar uma retrospectiva do que tem acontecido durante esses últimos 20 anos. No ano de 1998, saímos do seminário e fomos direto para a região de Ji-Paraná para iniciarmos um trabalho ali com os indígenas Cinta-Largas. Passamos 3 anos na tentativa e depois, logo em seguida, por motivos de que o garimpo de diamantes não foi possível dar continuidade ao trabalho naquela região. Então, irmãos, em 2002 nós chegamos a Atalaia do Norte. Recebemos o desafio do trabalho lá, que era uma igreja recém-começada, e além disso tínhamos ali uma população de indígenas, né, fora as populações isoladas que habitam essa região. E viemos para Atalaia do Norte com essa finalidade de apoiar a igreja, dar continuidade a uma igreja recém-formada e também darmos prosseguimento àquele nosso desafio em relação ao trabalho com os indígenas. Passamos em Atalaia do Norte, porque não podemos nos estender muito, um total de 17 anos, ali onde a infância dos nossos filhos, né, aconteceu. Deus nos abençoou e supriu todas as nossas necessidades, apesar de muitas, né, limitações ali da localidade, por ser um município muito precário. E passamos, então, esses 17 anos lá em Atalaia do Norte. Em 2002, chegando em Atalaia do Norte, só passamos 16 anos e houve a transição de Atalaia para Tabatinga pela necessidade dos nossos filhos continuarem seus estudos, que a Atalaia do Norte não proporcionava isso para os nossos filhos. Então, nós nos mudamos para Tabatinga para dar continuidade e fortalecer e também incentivar os nossos filhos na formação deles. Então, com a nossa necessidade relacionada à família, nós nos mudamos para Tabatinga, ainda continuamos dando assistência ao trabalho em Atalaia do Norte, porém ficou inviável devido à dificuldade do acesso e deslocamento. Então, Deus nos abriu uma porta aqui em Tabatinga para um trabalho também recém-iniciado, onde estamos agora, a Igreja Batista Maranata, onde estamos agora tentando dar continuidade a um trabalho que iniciou o ano passado. Esse trabalho novo em todos os sentidos. E graças a Deus nós conseguimos um terreno que já está pago,
mas não temos a estrutura física ainda. As nossas reuniões são realizadas debaixo de uma lona e também no início temos um grupo pequeno de entre 10 a 15 pessoas, 7 adultos, o restante são crianças. E com a situação do Covid-19, houve um isolamento total. Pelo seguinte fato, Tabatinga, a internet, ela não tem, as pessoas que nós estamos na região lá são pessoas bem humildes, que não têm internet. Então não foi possível nós fazermos o culto online, né? Então, e a internet aqui é muito precária e muito cara também. Então, irmãos, como vocês podem ver, né, é um tempo preocupante para a gente, né, enquanto líderes, porque nossas ovelhas estão sem esse feedback, esse acompanhamento espiritual. Nós demos no início da pandemia uma assistência, né, indo nas casas das pessoas, das famílias, levamos algumas cestas, mas dado o crescimento, né, dos casos aqui em Tabatinga, nós tivemos que parar e ficarmos isolados, estamos aí aguardando a normalização. Pedimos orações, né, por esse trabalho que está recém-iniciado, pela salvação das pessoas ali da redondeza, o crescimento espiritual. Temos um número de crianças bem expressivo, participantes, e pedimos orações, né, por esse pequeno rebanho que está iniciando. Iniciamos também uma atividade para ajudar as famílias, porque muitas famílias estão passando fome aqui em Tabatinga. Então, de preparar cestas básicas para levar para essas famílias. E se os irmãos sentirem o desejo do coração de nos ajudar nesse sentido também, somos muito gratos. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o nome da nossa igreja, Batista Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por esse privilégio. Quero entregar em tuas santas mãos a vida do pastor Eduardo, da irmã Cláudia, dos seus filhos. Quero te pedir, Senhor Deus, que o desejo dele possa ser realizado para a construção, Senhor Deus. O Senhor esteja suprindo as necessidades, aquilo que falta, Pai. Também pelos estudos de Bia, voltar às aulas com segurança. Por Alice, Senhor Deus, e Eduardo Neto, seus filhos. Esteja protegendo, Senhor. Também o desejo que ele tem, ó Deus, para uma rádio, Deus. Ele deseja pregar a tua palavra através dessa rádio. Se for assim, a tua vontade, Senhor. Também pelos planos que ele deseja, os planos que ele tem futuro, Senhor Deus, que ele entregue em tuas mãos, e que o Senhor venha atender, ó Deus, conforme a tua santa vontade, Senhor. Supre todas as necessidades dele, Senhor, e sua família também, ó Pai. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, amém. Convido os irmãos agora a cantar mais um hino, o hino número 186, É Jesus quem salva. O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesí, poderá lavar em mim. O chorar não salva, foi Jesus que padeceu sobre
Vamos cantar mais um cântico, o último de hoje à noite, e logo em seguida o pastor Tito tem a palavra. O cântico O Amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo, boa noite, irmãos e amigos que estão nos acompanhando a mais essa transmissão do nosso culto, do culto da Igreja Batista Regular, aqui no bairro do Valentina, em João Pessoa. Agradecemos pela sua participação e o nosso desejo é que você que já esteve nos acompanhando agora no período do louvor, nosso desejo é que Deus fale ao seu coração por meio da pregação da sua santa palavra. Nós queremos meditar hoje à noite, irmãos e amigos, sobre o tema Preferindo Ficar com Jesus. Conta-se a história de uma jovem crente, membro fiel de uma igreja, que conheceu um rapaz não crente e começou a namorar com ele. Os primeiros encontros foram muito alegres, o rapaz muito amável, sempre fazia a vontade dela e até lhe acompanhava à igreja. Assistia aos cultos e frequentava as reuniões dos jovens. Depois do noivado, ele se retraiu um pouco. Já não ia com frequência à igreja. Levava a moça, deixava-a à porta do templo e tomava outro destino. No final do culto, ele aparecia para buscá-la. E um dia, sem motivo algum, ele chamou sua noiva de fanática e disse que ela só pensava em igreja. Chegando o dia do casamento, o noivo recebeu de seu sogro a noiva, que estava lindamente vestida. E enquanto caminhavam em direção ao celebrante, ele falou bem baixinho para a noiva: aproveite bem a oportunidade, porque essa será a última vez que você vem a esta igreja. Ela ficou seriamente preocupada. Ao ser perguntado se aceitava a noiva como sua legítima esposa, o rapaz prontamente disse que sim. Já a moça, para surpresa de todos,
respondeu que não queria receber aquele homem como seu esposo e acrescentou: prefiro ficar com Jesus e com a minha igreja. O que você seria capaz de deixar por amor a Jesus? Prefira ficar com Jesus do que com sua família. Mateus capítulo 10, versículo 34, do versículo 34 ao versículo 37. Prefira ficar com Jesus do que com a sua família. Mateus 10, 34 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Jesus mesmo falando: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Devemos entender que esse texto não está ordenando o crente desprezar e abandonar seus familiares. Nem sempre a conversão de alguém recebe a oposição da família. Alguns pais muito se alegram quando ficam sabendo que seus filhos se tornaram crentes, apesar deles mesmos não quererem ser. Todavia, algumas pessoas sofrem grande oposição de seus familiares quando se decidem por Cristo. Alguns países islâmicos, por exemplo, quando alguém se converte, algumas vezes são expulsos de casa. Então, é mais ou menos este o caso que está por trás aqui dessa passagem. Nessas situações, uma escolha tem que ser feita entre Cristo e a família. O Salvador tem que ter prioridade sobre o pai, a mãe, o filho ou qualquer outro membro da família. É claro que amamos e devemos amar nossa família, porém, devemos ter um amor maior por Jesus. Não são poucas as pessoas que não se decidem por Cristo, por causa do pai, da mãe, do sogro, da sogra, da nora, da esposa, do marido, etc. Esse é um erro que não deve ser cometido por quem quer ser salvo por Cristo, por quem deseja ir para o céu. Que decisão você tem tomado, amigo ouvinte? Vai ficar com sua família ou com Jesus Cristo? Espero que você não rejeite a Cristo por causa de sua família. Martinho Lutero, reformador, um dos reformadores, um dos personagens da Reforma Protestante, escreveu muitos anos atrás, mais precisamente em 1517, as seguintes palavras: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. No século XVII, um homem chamado John Bunyan, pregador inglês e autor do famoso livro O Peregrino, foi ordenado que parasse de pregar o Evangelho, caso contrário ele seria jogado na prisão. E ele continuou pregando. Ele sabia que se fosse preso, a sua esposa e os seus filhos iriam passar por várias privações. No entanto, o chamado de Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo falou mais alto do que o seu amor pela família. Ele disse que essa separação da família era como se alguém estivesse puxando um pedaço de carne dos seus ossos. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo deve estar disposto a pagar esse preço, se necessário for. Foi ele quem disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim,
não é digno de mim. Em segundo lugar, prefira ficar com Jesus do que com a sua própria justiça. Lucas capítulo 18, dos versos 9 ao 12. Lucas capítulo 18, dos versos 9 ao 12. Prefira ficar com Jesus do que com a sua justiça própria. Diz aqui o nosso texto, Lucas 18, do verso 9 ao 12. E dizia também esta parábola, Jesus dizia esta parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa parábola foi contada por nosso Senhor e objetivava mostrar um erro que nós não devemos cometer, que é o de acharmos que somos justos e pessoas boas a ponto de merecer a vida eterna. Isto é, que nós merecemos ir para o céu. Enquanto você se vangloriar das suas próprias realizações morais e religiosas, como fez um dos personagens aqui da parábola, o fariseu, jamais sentirá necessidade de aceitar a Jesus como seu Salvador. Pare de se comparar com outras pessoas e de achar que você é melhor ou mais justo que fulano ou beltrano. Pare de se orgulhar porque sua nota foi mais alta do que a nota do seu vizinho, se tanto ele quanto você foram reprovados naquela matéria. Em vez de se comparar com outras pessoas, como fez o fariseu, é preciso se avaliar de acordo com o padrão perfeito de Deus. Quando agimos assim, a conclusão será igual à do publicano, o segundo personagem da história contada por Cristo. Quando vemos aqui no versículo 13 ele dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, entre a justiça que vem das boas obras e a que vem de Deus através da fé em Jesus, prefira ficar com Jesus. Em terceiro lugar, pensando nesse tema aqui de preferindo ficar com Jesus, prefira ficar com Jesus do que com a sua religião. Filipenses, capítulo 3, abra aí a sua Bíblia e nos acompanhe. Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele,
não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quem está falando isso aqui, irmãos e amigos, é o grande apóstolo Paulo, conhecido também como Saulo de Tarso, antes de sua conversão a Cristo. E dentre as várias coisas que lhe traziam orgulho estava a sua religiosidade. Ele cumpria à risca com seus deveres religiosos. Seu currículo era invejável, ele era excepcional, ele era extraordinário. Humanamente falando, Saulo era perfeito. Confiava totalmente em sua religião para ser salvo. Se a salvação pudesse ser alcançada por meio da religiosidade, certamente que Saulo de Tarso seria salvo. Você também pensa assim, amigo ouvinte? Você sente orgulho por frequentar a sua igreja todo domingo, por ser envolvido com as cerimônias religiosas da igreja, por ter um cargo na igreja, por ajudar o seu líder religioso? Eu preciso lhe dizer, enquanto você estiver colocando a sua fé em sua religiosidade, jamais você vai procurar a Cristo para te salvar. Esse é o ponto que estamos destacando aqui. Ou você confia somente em Jesus, ou confia somente em sua religião. Não dá para confiar em Cristo e na religião no que diz respeito à nossa salvação. Tem muitos que colocam uma mão em Jesus e a outra mão na religião. Mas para ser salvo, amigo ouvinte, é preciso colocar as suas duas mãos somente em Jesus. Ou seja, você precisa tomar uma decisão entre Cristo e a religião. Eu espero que você prefira a Jesus. Em quarto lugar, prefira ficar com Jesus do que com as coisas desse mundo. Abra sua Bíblia aí e veja em Lucas capítulo 18. Agora há pouco lemos esse capítulo, destacando um outro ponto. Lucas capítulo 18, versículos 22 e 23. Lucas 18, 22 e 23. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Prefira ficar com Jesus do que com as coisas desse mundo. Esse texto relata um encontro ocorrido entre Jesus e um homem jovem, importante e muito rico. Ele se aproximou de Cristo a fim de saber o que deveria fazer para conseguir ou obter a vida eterna. Inclusive, uma questão muito importante que as pessoas deveriam fazer e refletir. E diante das respostas dadas por Jesus, ele tomou sua decisão. Em vez de tornar-se um seguidor de Cristo, ele preferiu ficar com suas riquezas. Veja no versículo 23. Mas ouvindo ele isto, ou seja, ouvindo o que Jesus tinha lhe dito, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Aquele homem não tomou a sua decisão de se tornar um discípulo de Cristo por causa do seu amor pelas riquezas. As riquezas são uma das coisas que esse mundo oferece. No caso dele ali, o que lhe impediu de se tornar um discípulo foi a riqueza. E no seu caso, amigo ouvinte, o que tem lhe impedido de se tornar um discípulo de Jesus? São as festas? É a bebida? É o fumo? São as relações sexuais ilícitas? Então veja o que diz Marcos capítulo 8, do verso 34 ao 36. Marcos capítulo 8, do verso 34 ao 36.
o nosso Senhor disse em Marcos capítulo 8, do 34 ao 36, acompanha aí na sua Bíblia. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Veja que texto importante. Jesus dizendo aqui que um seguidor dele, aquela pessoa que quer se tornar um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, colocar sua fé na pessoa dele, ele precisa compreender isso. E ele precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ele precisa perder a sua vida no sentido de não participar das coisas que esse mundo oferece. Porque se ele quiser ganhar a sua vida aqui, ele vai perder na eternidade, no porvir. E se ele perder as coisas daqui por amor a Jesus, não participar, não fazer parte do que esse mundo oferece, por amor a Jesus, diz a Bíblia que ele ganhará a vida no porvir. E ele faz essa pergunta: que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pense nisso, amigo ouvinte. Que adianta você estar usufruindo de todas as coisas que esse mundo te proporciona, te oferece, e você não ter a Cristo como teu Salvador e você perder a sua alma? O que é que adianta ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então é algo que você precisa pensar com bastante seriedade. Que você deve preferir ficar com Jesus do que com as coisas desse mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ou você ama o Pai e a Jesus, o seu Filho, ou você ama as coisas do mundo. Não ame o mundo, ame a Jesus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que todo aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não é possível ser amigo dos dois. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Portanto, não seja amigo do mundo, seja amigo de Jesus. Mas pastor, não tem um texto na Bíblia que diz que Deus amou o mundo? Se Ele amou o mundo, por que é que eu não posso amar? De fato, o texto que alguém pode se referir quanto a esse assunto é João 3,16, João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo. Só que o sentido da palavra mundo ali significa as pessoas. Deus amou o mundo significa que Deus amou as pessoas. Todos nós somos objetos do amor de Deus. Significa então que Deus amou as pessoas e não as coisas pecaminosas que existem nesse mundo. Veja rapidamente essa passagem. João capítulo 3, versículos 16, 17, 18 e 19. Veja, João 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele, em Jesus, crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta,
que a luz, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, aprendemos aqui que Deus nos amou de tal maneira a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário, para nos salvar da perdição eterna. Que grande amor do nosso Deus! Deus provou esse amor, dando o seu único Filho, seu Filho unigênito, para ser entregue por pecadores como eu e você. E qual é a reação, ou qual foi a reação das pessoas naquela época e até hoje? Qual tem sido a reação das pessoas, ou da grande maioria delas? O verso 19 diz que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Incrível, meus irmãos e amigos ouvintes. O mesmo texto que diz que Deus amou o mundo, as pessoas desse mundo. Deus nos amou, apesar dos nossos pecados. Deus nos amou a ponto de dar o Filho dele para morrer por nós. O mesmo texto que diz que Deus nos amou, diz a resposta dos homens, que a luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, isto é, amaram mais o mundo e os seus atrativos pecaminosos do que a Jesus. Você tem agido assim, meu amigo, preferindo as coisas desse mundo do que a Jesus? Eu espero que você se arrependa dos seus pecados e tome o mais rápido possível a decisão de rejeitar o mundo por amor a Jesus. E por último, pensando aqui no nosso tema, preferindo ficar com Jesus, prefira ficar com Jesus do que com a maioria das pessoas. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 66 até o final, ou até o versículo 69. João 6, do verso 66 ao verso 69, está escrito assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, não andavam mais com Jesus. Então disse Jesus aos 12 apóstolos: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Prefira ficar com Jesus do que com a maioria das pessoas. Nós devemos compreender que as pessoas mencionadas aqui no versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Essas pessoas mencionadas aqui não eram verdadeiramente convertidas. Seguiam Jesus ali, aquela multidão seguindo Jesus, Jesus fazendo um milagre, contando uma parábola, dando um ensino. E muitos seguiam pelos mais variados motivos, mas eles não eram cristãos genuínos. Notem que o texto diz que foram muitos os que desistiram. Desde então, muitos dos seus discípulos, e a gente pode colocar aqui entre aspas, muitos daqueles que pareciam que eram discípulos, desistiram de seguir a Cristo. E diante deste acontecimento, o Senhor Jesus ainda teve a coragem de perguntar para os seus 12 apóstolos se eles também queriam se retirar. Ou seja, se eles também desejavam abandoná-lo.
E naquele momento o apóstolo Pedro, falando como representante do grupo apostólico, disse as seguintes palavras: Senhor, como podemos te deixar? Não há salvação fora de ti. Deixar-te seria selar nossa condenação. Eu pergunto a você, se você estivesse presente naquele episódio, que decisão você teria tomado? Ficaria com Jesus ou teria acompanhado a maioria? Lembre-se de que nem sempre a maioria está certa. O que aconteceu no dilúvio, por exemplo, é uma prova disto. Dentro da arca estava a grande maioria das pessoas. Noé ali pregando, dizendo todo dia, enquanto construía a arca, enquanto preparava a arca, dizendo: minha gente, eu estou preparando aqui essa grande arca e vocês precisam entrar na arca, porque vai vir um grande dilúvio aí e quem estiver fora da arca vai morrer. Mas as pessoas não acreditavam, até porque nunca tinha chovido sobre a terra. E talvez achavam que esse homem estava louco, estava ficando maluco, construindo um barco daquele tamanho e pedindo para a gente entrar. Não está vendo que isso não é verdade, que não tem lógica? E a grande maioria não entrou na arca. Entrou mais animais do que pessoas, por assim dizer. Só entrou ali na arca, só havia ali na arca, não é? Dentro da arca estava, fora da arca, melhor dizendo, estava a grande maioria das pessoas. E dentro da arca só havia 8 pessoas. Quem estava com a razão? A minoria. 8 pessoas apenas entraram ali. E a população, as pessoas daquele local, não entraram. E todos os que não entraram na arca, diz a Bíblia, que eles morreram. Então, nem sempre a maioria está correta. Muitas vezes você vê aí, você pode usar esse critério, está usando esse critério na sua vida de ficar com a maioria. Onde tiver mais gente, você fica. Você acha que onde tem mais gente ali é porque eles estão corretos. Veja o que diz em Mateus capítulo 7. Eu estou já terminando aqui a mensagem. Mateus capítulo 7, o verso 13 e o verso 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, para esclarecer definitivamente que nem sempre a maioria está certa. Mateus 7, 13 e 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Interessante esse texto. Ele fala aqui de 2 portas, uma porta estreita, outra porta larga. Ele fala de 2 caminhos, um caminho é espaçoso, o outro caminho é apertado. Ele fala de 2 destinos eternos. A perdição, que não é nada agradável, ficar separado de Deus eternamente. E ele fala da vida. E por fim ele fala de 2 grupos. Ele fala de muitos e ele fala de poucos. Muito interessante esse texto. Então, somos informados que muitos vão entrar pela porta larga. E essa porta larga leva as pessoas para um caminho espaçoso, que por sua vez conduzirá as pessoas para a perdição eterna. Será que você se encontra nesse caminho? Será que você entrou por essa porta larga, está nesse caminho espaçoso, não há dificuldade, você está vivendo da maneira como você bem entende, ninguém te critica, ninguém te persegue, ou você está vivendo dessa maneira? Mas lembra, e tem muita gente seguindo, né? Mas lembra que no final ele vai conduzir à perdição eterna. Mas também aqui é dito que existe uma porta estreita, para entrar é difícil.
conduz as pessoas até um caminho apertado, caminho de dificuldade, de críticas, de perseguições, onde você vai ter que perder muitas coisas, deixar de participar de muitas coisas que esse mundo oferece. Mas tem um detalhe, apesar de ser poucas pessoas que entraram por essa porta, estão caminhando por esse caminho, mas ele vai nos levar à vida eterna. Mas o texto diz que poucos vão entrar por essa porta. Resumindo, a maioria vai tomar a decisão errada. Portanto, querido amigo, prefira ficar com Jesus, mesmo que isso signifique estar do lado da minoria. Há uma música que nós cantamos na igreja que diz o seguinte, ou é mais ou menos assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Prestou atenção na letra? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, hoje você tem essa escolha. Deus está lhe dando essa oportunidade de você escutar o Evangelho. Talvez, não sei se é a primeira vez que você está escutando, ou você tem tido a oportunidade e o privilégio de escutar o Evangelho várias vezes. E hoje você está escutando novamente. E você tem que tomar uma decisão. Vida ou morte. Aqui nós temos meditado e refletido sobre o tema preferindo ficar com Jesus. E você precisa tomar essa decisão entre Jesus ou a sua família, se porventura é isso que tem lhe impedido de aceitar a Cristo. Você precisa tomar a sua decisão entre Jesus ou a sua justiça própria. Talvez você se ache uma boa pessoa, não é que você seja perfeito, mas tem pessoas que pecam mais do que você. Então você acha que você merece o céu, você acha que você mesmo tem construído, né, ali a sua vida, e a ponto de achar que um dia você vai para o céu por causa da sua justiça própria. Você precisa decidir entre Jesus e a sua justiça própria. Entre o que Cristo fez para te salvar ou entre o que você está fazendo com o objetivo de ser salvo. Você precisa se decidir entre Jesus e a sua religião. Se a sua religião tem sido um empecilho de você se tornar um seguidor de Cristo, se você tem colocado a sua fé na religião e não na pessoa de Cristo, você precisa escolher e se decidir por Cristo. Vimos também que você precisa escolher entre Jesus e as coisas que esse mundo oferece. Eu espero que você tome a decisão certa de dizer não, tomar a decisão de dizer não para as coisas desse mundo, que até então você vem dizendo sim e não para Jesus. Que você toma uma decisão diferente agora. Diga não para as coisas que esse mundo oferece, que estão lhe distanciando de Deus, lhe afastando cada vez mais de Deus e da vida eterna. Que você possa dizer não para essas coisas e dizer sim para Cristo. E por último, nós vimos aqui que você precisa se decidir entre ficar com Jesus ou com a maioria das pessoas. Que não tenha dúvida, a maioria das pessoas, a maioria desse mundo não quer saber de Jesus.
em sua grande maioria. As pessoas não querem saber de Jesus. É bem provável que se Jesus aparecesse aqui novamente, as pessoas iriam crucificá-lo outra vez. Não iriam querer nada com ele. E uma prova disso é só você ver onde é que dá muita gente. Né? Se é para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, ou se é nas festas, nos carnavais, na festa de São João, nessa festa ou naquela outra, nas coisas, né? Naquelas festas de carnaval aí, onde junta uma multidão. E tem muita gente que está seguindo ali somente esse critério. É porque aqui tem mais gente, aqui vocês é um númerozinho pequeno de pessoas e você tem ficado com a maioria. Eu lhe mostrei aqui na Bíblia que nem sempre a maioria está correta. Então, é nesse sentido, meu amigo, que hoje você tem a escolha. Vida ou morte, qual você vai aceitar? E não deixe para amanhã. A decisão é preciso ser tomada hoje, que amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer ser o teu Salvador, se tornar o teu Salvador. Eu gostaria de lhe desafiar a tomar a sua decisão por Cristo hoje à noite. Diga sim para Jesus. Do mesmo modo que aquela moça disse naquela cerimônia do casamento, que na verdade não chegou nem a ocorrer. Lembra que eu mencionei aqui na introdução dessa mensagem? Aquela moça disse não para o noivo dela e disse sim para Jesus Cristo. Que você também possa dizer sim para Cristo. Aí mesmo onde você está, feche os seus olhos, converse com Cristo, converse com Deus e convide a Cristo para entrar em sua vida. Peça para Ele te perdoar. Peça para Ele te libertar. Peça para Ele te salvar. Prefira ficar com Jesus. Se você tomar essa decisão, amigo ouvinte, e aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, que você possa dizer para nós ou para alguém que você conhece, para que a gente possa se alegrar junto com você e que a gente possa orar por você. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. Nós vamos encerrar o nosso culto orando ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo o que ocorreu aqui nesta noite, pelos louvores que foram cantados, pelas orações, pelo momento missionário e também pela mensagem da Tua Palavra. Ó Pai, que a Tua Palavra possa ter encontrado morada nos corações daqueles que ouviram, que os amigos que nos escutaram aqui nesta noite, mas ainda não tomaram a sua decisão por Cristo, que Teu Espírito Santo esteja tocando em suas vidas, aí onde eles estão, onde eles se encontram, que eles não deixem para amanhã, e eles convidem a Cristo para entrar em seus corações. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo os convença do seu pecado e mostre que não há salvação a não ser na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Que a salvação não está em igreja, em religião, nas boas obras, nas coisas que esse mundo oferece, nem muito menos com a maioria das pessoas. A salvação está no Teu Filho Jesus. Que elas abram o seu coração e tomem a sua decisão por Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito aqui
em Teu nome. E te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, que o Senhor continue com a Tua boa mão, preservando a nossa saúde, nos livrando desse vírus terrível que está assolando aí tantas partes desse mundo, tantas pessoas. Ó Deus, te pedimos e te clamamos que o Senhor esteja restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, seja de outra doença ou seja pela contaminação desse vírus, ó Deus. Que o Senhor esteja com a Tua poderosa mão, restaurando a saúde deles. Aqueles que estão nos hospitais, que eles possam ser curados por Ti e que possam voltar para os seus lares, para o convívio ali da família. E pedimos ao Pai por toda essa situação na qual nós nos encontramos. Que o Senhor esteja mudando esse quadro, operando, ó Pai, poderosamente e mudando esse quadro, fazendo com que a gente volte a ter tempos de paz, tempos normais, onde os alunos estudavam, as pessoas trabalhavam, outros iam para a igreja. Que o Senhor nos conceda esse tempo de volta a Deus. E que quando isto ocorrer, que a gente lembre do que a gente passou e que a gente possa se aproximar mais de Ti, que a gente possa se dedicar mais às coisas espirituais, a buscar o Teu reino. Se ainda aqueles que não são crentes, que possam aceitar a Cristo como Salvador, ó Pai. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos. Em nome do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção e tenham todos uma semana abençoada. Que Deus proteja e abençoe a cada um de vocês, como também a sua família. Um grande abraço, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.